Me diz uma coisa, tu também é daquelas que tem uma dificuldade imensa de se vestir no verão? Adora brincar com camadas e mix de texturas no inverno e chega o verão, bate aquele pânico. Pra onde eu vou correr? Porque parece que tu tem que usar menos roupas e também que tu fica menos elegante com as peças propostas pra passar menos calor. Se tu já passou por isso, fica aqui comigo que eu vou trazer umas dicas hoje pra ajudar a tu te vestir de forma leve, mas também manter a elegância mesmo nos dias mais quentes. Para muitas pessoas, é muito mais fácil se vestir no inverno, porque ele traz uma inúmera quantidade de opções, de camadas, de mix de texturas. Então a gente consegue brincar muito mais com as peças. E no verão, quanto menos, melhor. Mas na verdade, o verão também traz inúmeras possibilidades. A gente só tem que estar com a nossa percepção mais aberta, a olhar para os detalhes, porque o segredo ele mora nos detalhes. E os detalhes fazem toda a diferença. Então, sem mais delongas, vou te dar 3 dicas bem práticas. Anota aí e grava bem esses 3 itens: tecido, modelagem e acessórios. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. O primeiro item não poderia ser outro, não ser o tecido. Afinal, não tem como a gente falar em roupa de verão e não falar em tecido. O tecido é o que vai garantir que tu se sinta mais fresca, mais leve. E aí eu sempre sugiro que tu escolha peças que tenham tecidos com fibras naturais na composição. E como tu vai saber se tem fibras naturais na composição? Sabe aquela etiquetinha? Aquela que muita gente gosta de arrancar? Pois é, ela tem informações importantíssimas. Então, se tu não te sente confortável usando ela, pode arrancar, mas faz o registro dela ou guarda num local todas, né, com uma referência para lembrar de qual roupa é. Essas informações que tem ali são muito importantes, inclusive para a durabilidade da tua peça. Elas dão instruções de lavagem que garantem que a tua peça não encolha, não tenha esses danos que tu pode causar através da lavagem. Ali estão todas as instruções, o nosso manual de instruções relacionados àquela peça. Então, quando ele tem essa fibra natural presente, ela vem com o benefício de ser um isolante térmico. Ele não permite que o teu corpo troque tanta temperatura com o ambiente. Isola a temperatura do teu corpo. Não vai esquentar tanto e nem esfriar tanto, né? Esse é o benefício que as fibras naturais trazem. E na hora de escolher o tecido, tu também tem que olhar para a construção, para a trama desse tecido. Por exemplo, o jeans, o 100% algodão, ele tem fibra natural, né? Ele é 100% de fibra natural. Porém, ele não é nada fresco. Por quê? Ele tem uma trama bem mais densa. Já o algodão de uma camiseta, por exemplo, de algodão egípcio, ela já é mais levinha, muito mais apropriada, a gente fica com muito mais conforto no verão. E principalmente se for um poliéster, ela vai funcionar quase como uma estufa natural e fazer tu passar muito calor. Porque o poliéster, ele não é que nem os tecidos que têm fibras naturais, que funcionam como um isolante térmico, mas também deixam a pele respirar. O poliéster, ele vai servir como uma estufinha, né? Ele não vai fazer com que a tua pele respire. E aí tu vai acabar suando e muitas vezes até traz bastante odor por conta desse tecido. Se tu não encontrar ou não quiser investir em uma peça 100% fibras naturais, tu também pode optar por aquelas que têm fibras naturais na composição e mistura com outros. Ainda vai ser melhor do que o poliéster e tu ainda vai aproveitar os benefícios em menor quantidade, mas tu ainda vai ter acesso a essa propriedade térmica que as fibras naturais têm de absorver a umidade e trazer esse frescor para a peça, trazer essa respirabilidade. Mas a gente sabe que tem muita variedade em poliéster e, querendo ou não, ele acaba sendo mais acessível. Então, eu entro com o segundo item, que é a modelagem. Então, no caso da gente escolher o tecido, ou não tendo escolha, né, gostar do modelo e ele ser poliéster, a gente optar por modelagens que sejam mais soltinhas. Eu não digo nem tão solta, mas que pelo menos deixe passar um ventinho entre a pele e o tecido, porque aí essas peças vão funcionar como um ar-condicionado natural. A peça mais grudada, ela vai dar aquele efeito estufa, né, de não passa ar, então não vai trazer aquele frescor. No caso do poliéster, como ele não tem as propriedades térmicas dos tecidos que têm fibras naturais, a gente usa desses artifícios para tornar ele menos ruim no verão, né? Trazer algum outro benefício, que é esse da troca, então, de deixar passar um ventinho para refrescar. E além disso, a gente também pode olhar para a trama do tecido. Então, uma dica é pegar o tecido e colocar ele contra a luz e ver quanto que passa de luminosidade, para ver também os poros do tecido, né? Como é que tá a trama dele, é muito juntinha, que não passa ar, ou ela é mais aberta? Porque se passa raio solar também vai passar mais ventinho ali, né? Então a gente consegue ter uma noção também se ele é mais leve ou ele é mais fechado, aí a gente vai sentir mais calor.
E essa dica de olhar para a trama, se ela é mais fechadinha ou mais aberta, o tecido também serve para os tecidos que têm fibra natural na composição. Eu trago ela como uma dica para tirar um pouquinho desse efeito ruim que o poliéster traz por não ter também os benefícios térmicos das fibras naturais. Mas essa dica de olhar contra a luz serve também para os tecidos que têm fibras naturais, para ver se ele vai ser mais fresco ou um pouquinho mais fechado. Falando em modelagem, é muito importante que a gente atente para os detalhes. Como no verão a gente não tem tantas peças, a gente não usa menos pano, a gente presta atenção no recorte, num detalhe, numa prega, né? Para mim, por exemplo, uma golinha mais alta eu gosto de usar. Tem gente que não consegue usar nem essa golinha no verão, que se sente sufocado. Mas aí é muito da tua percepção de como tu te sente confortável. Eu já gosto, não me sinto sufocada, gosto de umas preguinhas, gosto de um recorte pequeno. Tem gente que já gosta de um recorte maior, de mais decote. Então, que essas peças sejam escolhidas a dedo por sua modelagem também, que tenha esses elementos de estilo que possam comunicar o teu estilo no detalhe. Não é através de uma composição super elaborada de muitas peças. É uma peça que tem que comunicar a tua intenção e o que faz sentido para ti. O item modelagem é muito importante e ele que vai conectar com o terceiro item, que são os acessórios. Afinal, é através dessa união, dessa harmonia entre as modelagens que a gente vai escolher, os elementos de estilo que compõem aquelas peças, e dos acessórios, que a gente vai conseguir transmitir a nossa intenção de imagem, né? O que a gente está querendo comunicar, o que faz sentido pra gente, o nosso estilo próprio. E por isso os acessórios fazem toda a diferença. Então, um brinco, um colar, um cinto. Inclusive, eu quero dar um exemplo, eu vou colocar aqui a foto do meu fit check de hoje que eu estou vestindo. E hoje eu vim, até comentei isso nos stories, hoje eu dei um pulinho aqui, não tô na minha cidade, e acabei sendo convidada para um bate-papo na rádio aqui da minha cidade natal. E eu vim com a minha mala direto da praia, porque eu só ia fazer um pulinho aqui e já ia voltar para minha cidade amanhã. Eu não vim programada para ser convidada nessa ocasião, mas por eu já estar alinhada com o meu estilo, mesmo na minha mala de praia, eu tenho peças que eu posso usar elas, e dependendo da ocasião, eu vou associar outro sapato, para uma ocasião um pouco mais formal, eu vou colocar um salto, para um pouco mais descontraído, eu vou colocar uma rasteirinha, pro meu dia a dia, que eu gosto de estar um pouquinho mais clássica no ateliê, eu uso uma sapatilha slingback. Então eu vou transitando e todas elas fazem parte do meu estilo, todas elas se conectam, uma construção estratégica onde tudo se comunica, e isso torna o meu guarda-roupa mais inteligente. Então o que eu queria trazer hoje sobre os acessórios foi isso. Eu esqueci de levar os cintos para essa mala de praia. Então, eu caprichei num brinco um pouco mais chamativo, coloquei um colar para dar um detalhe, um brilho quando eu me mexo. E aí eu me contentei em não ter o cinto, porque o cinto também dá um acabamento, e principalmente nos looks de verão, porque ele não atrapalha em nada, ele só dá aquele acabamento. Então, se tu tem um estilo mais elegante, trazer um cinto com metal, dourado, prateado. Se tu tem um estilo mais rústico, ou tu pode trazer mais natural, tu pode trazer um cinto de corda com elementos naturais. Então, a gente consegue também, através dos acessórios, entregar a nossa intenção, né? O que a gente quer propor com aquele look que faz sentido e qual é o nosso estilo. Meu objetivo hoje, então, era trazer essas dicas bem práticas que eu considero ser dicas atemporais e super democráticas, que tu consegue aplicar na tua rotina e independente do estilo de cada um, porque a gente pode adaptar elas ao nosso estilo. Então, espero que tenha feito a diferença, que tu já consiga aplicar e melhorar essa tua relação com a hora de vestir no verão também. E se tu quiser a minha ajuda de forma mais próxima e personalizada, vai ser um prazer imenso te atender com a minha consultoria. Deixo sempre meu link aqui do WhatsApp embaixo do vídeo e pode me chamar ali pra gente conversar, que eu vou adorar. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.